Você está aqui comigo no bastidor dos meus estúdios, parei as minhas férias aqui para levar uma conversa com vocês sobre a captura do Nicolás Maduro, segundo São Tomás de Aquino. Jamais imaginei que iria fazer um vídeo desse, tão feliz e tão esquisito, mas que vai fazer sentido para você, eu tenho certeza. Então deixe o seu like já aqui, deixe o seu comentário, se está feliz com a captura do Maduro, mas nós vamos entender se isto é moral ou imoral, justo ou injusto, segundo a doutrina católica de guerra justa, e segundo, Santo Tomás de Aquino, doutor universal da Igreja. Está na hora da gente acalmar um pouquinho os ânimos, os memes e olhar um pouquinho para as coisas com um pouco mais de calma, nesse bastidor mais informal que nós estamos aqui do meu estúdio. Primeiro, Santo Tomás de Aquino fala sobre a questão de reis e de legitimidade de governos que são melhores uns que os outros, coisas que são discutidas também, por exemplo, como por Francisco Soares ou até mesmo São Roberto Bellarmino, quando vai combater Calvino nas disputas eclesiásticas. Ele também fala dos tipos de governo, democracia, oligarquia, aristocracia, monarquia e etc. Então isso é uma coisa que é discutido na igreja há muito tempo, aliás, desde os tempos de Santo Agostinho também essas questões são pensadas. Então, São Tomás tem duas obras principais nas quais ele toca nesse assunto. Primeiro no De Regno, ou seja, do reino, e na Suma Teológica, são dois grandes temas. A De Regno ele nunca terminou, porque o rei para o qual ele escreveu morreu, foi deposto, não me lembro, então ele não terminou a obra, mas tem bastante conteúdo lá dentro que a gente pode aprender. E para o nosso caso aqui em relação ao Maduro, duas distinções que São Tomás de Aquino faz que são fundamentais para a gente entender. A primeira distinção entre uma autoridade legítima e sobre uma autoridade ilegítima, vamos chamar aqui de tirania. Então, autoridade legítima e tirania, independentemente da forma de governo que acontece, né? Então, vamos pensar, o que é a política? Ou seja, para que serve a política? A gente pega Aristóteles, que São Tomás de Aquino usa basicamente tudo de Aristóteles nas suas obras, e Aristóteles explica, por exemplo, na Ética Nicômaco, como também em outras, que a política tem a finalidade de promover o bem comum, ou seja, o bem para todos dentro de todas as possibilidades, né? Ou seja, num grande arranjo para cada circunstância, né? Isso está, por exemplo, na doutrina social da Igreja como um dos pilares da doutrina social, o bem comum. Bom, ou seja, o governante deve servir as outras pessoas e não servir-se do poder. Então, este é o princípio. Quando a política deixa de servir ao bem comum, o bem da polis, da cidade ou da urbis, não interessa, né? Seja em qual escala for, de um país, de um estado, de uma cidade, ou de um bairro, ou até da sua casa, quando deixa de servir ao bem comum, ele torna-se um usurpador, um tirano. E aí, portanto, ele pode ser disposto. Isso é muito simples, você já entendeu o que São Tomás define como autoridade legítima e ilegítima. Claro que não é assim tão fácil de entender, mas basicamente é isto que você tem de ter em sua mente agora. Então, quando usa o bem comum, usa a política para o bem comum, ok, é um governante legítimo. Quando ele não usa para o bem comum, é um governante que está perdendo ou perdeu a sua legitimidade e tornou-se então um tirano que precisa ser deposto. Quando, por exemplo, ele usa, vamos dar um exemplo de usurpador tirano, quando ele usa o poder para benefício próprio, ou seja, como beneficiar do poder e não o poder para beneficiar os outros, quando ele usa aquilo para um projeto que não é o bem comum, ou seja, o Estado, a população, todas as estruturas são usadas para outros fins, também usurpou, ou seja, fez um uso errado do poder. Quando, por exemplo, ele faz um uso criminoso do Estado, né, ou seja, para atingir um inimigo, ou para criar uma máfia e controlar a população, ou quando ele transforma o governo num narco-estado, como foi o caso do Maduro, ele deixa de ser rei, presidente, o raio que o parta, qualquer tipo de chefe de Estado, e se torna, então, um tirano. E aqui uma distinção é fundamental, porque existem formas de governos que são muito legítimas. Monarquia, oligarquia, democracia, aristocracia, etc. São formas de governo, ok, isso desde Platão são discutidas como formas de governo, pode ser melhor ou pior. Só que a tirania, ela nunca é uma forma de governo legítima, porque ela nunca propicia o bem comum. Então ela não é uma forma imperfeita de governo, ela é uma corrupção moral do próprio princípio de autoridade. Porque toda autoridade, né, vem de Deus. Então toda autoridade de alguma maneira deve espelhar analogicamente Deus. E Deus não governa para si, Deus governa para o bem de todos, certo? Então, para o bem dos anjos, para o bem da justiça, para o bem dos homens, para o bem de tudo, de toda a criação. Tudo visa o bem último, a finalidade última. Então tudo deve servir a este propósito.
Então, a autoridade aqui na Terra, né, no âmbito histórico, deve também espelhar da mesma maneira o tipo de autoridade divina, que, como São Paulo diz em Romanos 13, vem sempre de Deus, toda autoridade. Então, São Tomás é claro. Por exemplo, se um governante promove leis injustas, ou seja, uma lei que diz que você tem o direito de não obedecer à sua mãe, né? Ou seja, você pode desobedecer sua mãe em tudo. Ou uma lei que diz que se a criança for contrariada, os pais perdem a guarda. Ou uma lei que diz que é legal e moral você tirar a vida de crianças no ventre das suas mães. Essas são leis injustas e são leis imorais. Por exemplo, se uma lei diz lá que o empresário pode pagar o que ele quiser para o seu funcionário e o funcionário não tem direito de reclamar. Obviamente isso é uma lei injusta. Então, diz São Tomás, como elas são injustas moralmente e também violam o direito natural, ou seja, aquela moralidade inscrita no nosso coração, na nossa mente por Deus, uma moralidade comum dos homens, se isto viola, nós não nos obrigamos à consciência e temos o dever de não obedecer até quando for possível, né? Então, não são leis, na verdade. Ou seja, uma lei que promove o assassinato de crianças no ventre de suas mães não é uma lei. Ela é uma violência institucionalizada. Mandar as pessoas para lutar uma guerra injusta, que todo mundo sabe que é injusta, que não faz nenhum sentido, também é uma coisa absolutamente que deve ser desobedecida, ou que fere a sua própria consciência individual, né? Ou seja, são coisas que não podem acontecer. E se acontecerem, tem de haver resistência. E mais ainda, São Tomás ensina que a deposição de um tirano, ou até a morte de um tirano, seja lá como for feito isso, em diferentes épocas da humanidade, isso foi feito de maneiras diferentes, tirar um tirano, até ficou, né, bonitinho, tirar um tirano, pode ser uma coisa moralmente legítima, e muitas vezes um dever de São Tomás. Claro, e aí para isso tem algumas condições. Primeiro, tirar um tirano não pode ser um ato privado, então não pode eu, Bernardo, aqui, pegar um fuzil e ir lá, sei lá onde, lá em Caracas, ou na Nicarágua, ou na Coreia do Norte, dar um tiro na cabeça do Kim Jong-un ou do Daniel Ortega e achar que eu resolvi o problema. Né? Você vai quebrar toda a estrutura do poder, você vai causar um escândalo, você pode causar uma comoção social, uma guerra civil, né? um golpe dentro de um golpe dentro das ditaduras, o que é muito comum, né? E isto é muito perigoso. Né? Então, um ato privado nunca é moral. Né? Aliás, pode até ser em algum caso muito específico, mas de regra geral não é. Então, um indivíduo. Depois, ele não pode ser por vingança. Então, vamos dizer que o Maduro foi lá e assassinou, né, botou na prisão lá, no El Helicoide, que é um shopping center que funciona como prisão e câmara de tortura em Caracas, um negócio enorme, lá no centro da cara, ele matou uma tia minha lá. Aí eu vou lá e mato o cara. Resolveu alguma coisa? Não, só causou mais problema. E por último, a deposição de um tirano não pode promover um mal maior do que o mal atual. Então, como eu sozinho, ou até com um grupo de amigos aí, mercenários, né, não temos como controlar os desdobramentos subsequentes da deposição do tirano, é bem possível que essa ação seja imoral e injusta depô-lo dessa maneira. Então, essas são as condições mínimas para a deposição de um tirano. Então, ela deve ser uma ação ordenada, até quando possível, institucional, então tem que ter uma autoridade que tenha legitimidade pública, que no caso foi o Trump, né? Ou seja, ele é um governo legítimo, um governo que foi lesado em diversos aspectos, muitas pessoas estão dizendo que não, mas as empresas americanas que ficaram há décadas enriquecendo a Venezuela foram roubadas pelo Estado venezuelano tirano do Chávez, na época do Chávez, em 2007, foram apropriadas, e eles perderam suas empresas, infraestruturas, funcionários, bilhões de dólares, tudo. E ninguém está comentando isso na mídia. Isso é um roubo. Então, o que está havendo agora? Os Estados Unidos é uma autoridade legítima, estavam lá inundando os Estados Unidos de drogas, de traficantes, ameaçando desestabilizar toda a região, trazendo presença da China, do Irã com drones, militares russos, militares cubanos, guerrilhas do Hezbollah lá do Oriente Médio, ou seja, causando um caos no Caribe inteiro, ameaçando ali a Flórida que está logo em cima, junto com Cuba, né? Então, os Estados Unidos têm a legitimidade pública e têm a instituição para fazer isso. Então ficou muito tempo ali naquela presença institucional, né, dos Estados Unidos ali no mar, continuam lá para fazer tal ação. E por último, ele deve visar restaurar a ordem, ou seja, o bem comum, reordenar o Estado.
o Estado estava sendo servido pela população. Agora, a ideia é inverter isso, fazer com que o Estado ordene a sua estrutura para o bem comum, né? Isso está sendo feito de maneira ordenada? Bom, a princípio, até onde a gente consegue perceber, sim, porque diferente de todas as incursões militares que os Estados Unidos fizeram, por exemplo, no Oriente Médio, no Iraque, na Síria, no Afeganistão, em outros lugares, até mesmo no Vietnã, lá eles chegavam, derrubavam tudo, colocavam um cara que eles achavam e depois iam embora. O país entrava em guerra civil, as tribos lá brigavam, dava uma confusão, até hoje não arrumou aquela porcaria, né? Então, o modelo democrata e republicano neocon, né, do tipo George Bush, pai e filho, não serviu, né? Então, o Trump não quer fazer nenhum modelo neocon, nenhum modelo democrata, quer fazer um modelo de intervenção diferente, o modelo America First. Como é que seria esse modelo? De transição ordenada com a estrutura de poder que existe, ainda que corrupta, ainda que criminosa. Por quê? Porque se você depuser o governo inteiro, quem que você vai colocar lá? Que garantias você tem de que você vai conseguir manter a paz naquele país? Você vai tirar todas as forças armadas? Até qual nível você pode tirar? Ou seja, é uma operação complicadíssima que teria que meter milhares de soldados americanos dentro do país para morrer. A Venezuela tem muita milícia lá dentro, que não é, obviamente, militar, são civis militarizados, que servem como apoio secundário para o regime, que foi uma coisa criada pelo Hugo Chávez e fortalecida pelo Maduro. Você tem as gangues de narcotraficantes. Então, como é que você garante que isso não vai entrar num choque terrível? Então, o que os Estados Unidos pensou? Bom, isso foi um relatório até que saiu da CIA falando isso. É melhor que a gente tire o Maduro, quebre a cabeça, e aí a gente, com quem entrar no poder, quem eles escolherem, que no caso foi a vice-presidente, né, a Delcy Rodrigues, e nós vamos negociar com ela. Se ela for seguindo a batuta e começar a reordenar o Estado, beleza. Melhor, porque a gente reordena o Estado com quem já está lá e vai fazendo uma substituição paulatina. O Trump tem mais 3 anos de governo, então dá tempo. Se eles não cantarem a batuta, bom, a gente bota pressão militar, econômica, de inteligência, diplomática, enfim, todos os 4 meios que os Estados Unidos usam na sua doutrina externa. Então, ou seja, isso está uma fase ordenada. O Marco Rubio já falou das 3 fases de transição, né, desse movimento de reordenação do Estado venezuelano. Então, isso passa pela melhoria econômica, com as empresas americanas restabelecendo as suas bases dentro dos Estados Unidos, para poder dar dinheiro para a população e o Estado ter grana para poder promover o quê? O bem comum de que nós começamos a falar nesse vídeo. Faz sentido? Óbvio que faz sentido. Eu explico muito bem, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, já pense em compartilhar também com seus amigos. Então, ou seja, o critério para São Tomás, para Santo Agostinho, para Francisco Soares, para a doutrina da igreja, é prudência. E o que é prudência? Não é prudência, é hesitar. Prudência não é hesitação. Esse cara é prudente. Eu fico hesitando. Não. Prudência é a reta razão no agir. Ou seja, segundo o que eu entendo, o que eu conheço, o que eu sei, o que eu posso fazer, agir da melhor maneira. É a reta ratio adibilius, ou seja, a reta razão do agir. Então, tem certos momentos que a prudência exige agir rápido e com violência. Às vezes exige esperar 100 anos. Né? Então, prudência é uma coisa que depende das circunstâncias. Ordem, já falamos, ou seja, hierarquia, né, e inteligência, razão. E redução do mal objetivo. Bom, os Estados Unidos caiu 90% a entrada de drogas nos Estados Unidos. O número de imigrantes diminuiu. A tensão na Venezuela diminuiu. A população está mais feliz. Existe expectativa. Então, ou seja, me parece, até o momento, pode ser que amanhã mude tudo, mas até o momento que eu gravei esse vídeo, me parece que está tudo bem, né? Claro, existem problemas? Sim, existem. Mas dentro das circunstâncias da situação real, me parece muito justo e dentro das ideias de São Tomás. Mas para a gente expandir só mais um pouquinho, a própria igreja desenvolveu ao longo do tempo o que chama de doutrina de guerra justa, né? Ou seja, o que pode também justificar uma incursão justa, que foi o caso aqui nos Estados Unidos. A gente não pode chamar aquilo de jeito nenhum de guerra ou de invasão. Mas quando que, por exemplo, justifica a agressão de um lado contra o outro? Em primeiro lugar, a igreja ensina que uma guerra justa, uma incursão militar, etc., ela é justificada a partir de alguns pontos. Primeiro, você tem que ter uma causa justa, ou seja, algo que mereça ser combatido, normalmente uma reação a algo grave. Claro, bom, eu já expliquei os motivos aqui, a reação dos Estados Unidos é inteiramente justificada
E a paciência, vamos dizer, o tempo que eles estão aguardando, já se prolonga ali desde o começo dos anos 2000, desde 2007, vamos colocar essa data, quando foi a apropriação, o roubo das petrolíferas americanas na Venezuela pelo Chávez. Então, causa justa? Tem. Intenção justa, ou seja, você precisa ter meios de reparar justamente o que está acontecendo. Então, promover paz e dissolver o problema. Isso está acontecendo? Até o momento que eu gravei esse vídeo, está acontecendo pelos motivos que já expliquei. Depois, a guerra justa, ou a incursão, etc., a operação, ela precisa ser o último recurso. E isto já aconteceu. É o último recurso. Os Estados Unidos estão lá desde começo de agosto, se não me falha a memória, final de julho. Então, os Estados Unidos têm a doutrina do DIME, D-I-M-E. O que é DIME? Diplomacy, Information, Military and Economics. Né? Então, são os 3 meios geopolíticos que eles atuam. Não nessa ordem, mas porque eles formam, né, uma palavrinha, DIME. Né? Então, diplomacia, tentaram, conversaram com Maduro até uma semana antes da incursão. O Trump não quis negociar com os termos americanos, não quis sair. Tentaram sanções econômicas há muitos anos. Tentaram questões de informação, ou seja, tentar esclarecer a população, explicar, etc. Fizeram. Não funcionou nenhum, tem que ir para cima. E eles fizeram isso da maneira mais racional e prudente possível. Ou seja, não foi uma coisa de mandar 1000 bombas e destruir o país inteiro. Pelo contrário. Né? Foi uma ação pensada, muitos meses, com muitas garantias, backups e segundas fases, né, etc., para assegurar que a coisa não seja desproporcional. E este é outro princípio da guerra justa. Proporcionalidade. Você não pode, o cara te chuta o pé, dar um tiro na cara dele. O que os Estados Unidos fez foi uma coisa até, eu acho que, subproporcional. Né? Até foi desproporcional no sentido negativo. Eles poderiam ter agido até mais fortemente, matando todos os generais, por exemplo, que são chefes do cartel. Mas não, ele tirou o Maduro, levou para lá e falou, bom, agora vamos fazer justiça aqui. E só matou os seguranças dele, que são também um bando de bandidos, né, para poder chegar até o Maduro. Então, foi proporcional. Depois, tem que ter mínima chance de vitória. Ou seja, você tem que ter meios de poder fazer isso. Não adianta vir aqui o, sei lá quem, né, o Mike Tyson lá, o sei lá quem vir bater em mim, eu vou chamar o cara pro pau e acho que vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Então, você precisa ter meios. Bom, os Estados Unidos provou que tem, né? A operação foi limpa como água cristalina de rocha. Tem que ter uma autoridade pública e legítima, já falei, São Tomás explica isso, ou seja, tem que ter uma autoridade capaz e com reconhecimento público para fazê-lo, senão o ato se torna ilegítimo e pode gerar contra-reações muito fortes. E por último, contra um tirano. Ou seja, se for contra um tirano, manda ver, São Tomás diz, né? Ou seja, um usurpador que está em exercício pode ser legitimamente tirado. E sim, o Nicolás Maduro é um conspirador narcoterrorista, faz alianças, inclusive, que esqueci de mencionar, com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército de Libertação Nacional, Trem de Aragua, e outros tantos cartéis ali da região que funcionam no seu esquema de distribuir, aliás, enviar as drogas que são produzidas na Colômbia para Cuba e para o México, que distribuem para o resto do mundo. Então, o Estado venezuelano, em vez de servir ao bem comum, se transformou numa plataforma internacional de tráfico de cocaína e de fentanil, que é o que produz maior morte de overdose nos Estados Unidos, muito acima de qualquer outra droga, num centro de organizações fortemente armadas, com drones iranianos, metralhadoras, bombas, etc. e tal, inclusive muitos dados pela Rússia, e numa máquina de terror contra a própria população, né, o que já está arquiprovado até pela ONU, para vocês terem uma ideia. Né? Então, assim, para Santo Tomás de Aquino, onde existe o crime sistemático, onde existe terror contra a própria população ou outra população, tráfico de drogas, aparelhamento de instituições, por exemplo, o próprio Supremo Tribunal Federal da Venezuela foi capturado. É 100% servil, ele só assina e chancela o que o Maduro deseja. Né? Então, usurpação do poder, destruição do bem comum, não tem legitimidade nenhuma, torna-se um tirano e tem que ser deposto. Tá? Então, a captura do Maduro ele não é uma agressão à soberania ou à nação da Venezuela, mas é uma tentativa justa e aparentemente ordenada de devolver a Venezuela aos venezuelanos, né? Ou seja, de ordenar o poder ao bem comum.
que a população já estava incapaz de qualquer reação. Nós cansamos de ver em 2018, 2019, os tanques atropelando a população que se revoltou. Até agora, os milicianos do Maduro estão nas ruas prendendo ou ameaçando pessoas, verificando até os celulares para ver se eles estão comentando ou postando coisas contra o regime. Então, isto não é invasão, não é revolução, não é violação de direito internacional. Isto é contenção de um mal dentro de um princípio, outro, por exemplo, da doutrina social da igreja, que é o princípio da subsidiariedade. Ou seja, o que é o princípio da subsidiariedade? Aquilo que alguém não pode fazer por si mesma, alguém maior e mais capaz deve fazer por ela. Ou seja, se uma pessoa está lá na rua, sem condições de cuidar de si própria, pobre, etc., você que tem dinheiro, tem força física, tem condições, deve ajudar. Então, como a população está fraca, não tem como reagir, está desarmada, porque Chávez e Maduro desarmaram a população, está pobre, oprimida, sem ânimo, etc., como é que eles vão reagir com uma máquina criminosa como essa? Alguém precisa fazer isso por eles. Graças a Deus, fizeram. Né? Então, quem chama de imperialismo, abuso, eu vi uns patetas aí falando disso na internet, não conhece São Tomás, não conhece lógica, e finge, aliás, conhecer os crimes do Maduro, contra, inclusive, os Estados Unidos, ou então é só um militante idiota, sem vergonha mesmo. Então, veja, gente, esta análise aqui que eu fiz no freestyle para vocês, ela combina, vamos dizer, doutrina católica, filosofia, pais da igreja, doutores escolásticos como São Tomás de Aquino, escola de Salamanca, como queira, né, Francisco Soares, fatos atuais, até as escrituras. Este é o trabalho que eu faço com muito gosto. Eu estou com prazer de estar aqui explicando isso para você. Porque é isto que falta no meio católico. Ou seja, é uma lacuna grave. Os católicos não sabem viver e defender sua fé com inteligência, com calma, sobriedade, articulando as coisas, pensando nas coisas. Porque, veja, gente, ser católico não é ser ingênuo, é ser inteligente, é ser capaz de viver e defender a fé com fundamento, coragem e clareza. Isto é ser católico. Ou seja, isso tem tudo a ver, que eu estou falando para vocês, com um novo projeto lindo que nós estamos montando para você e que em breve, eu vou revelar, não posso falar agora, mas no próximo vídeo nós vamos conversar sobre Bíblia, Guerra e Paz para os cristãos. É um assunto interessante que eu sei que vocês vão gostar. A gente se vê no próximo vídeo, deixe seu comentário aqui e até!